Fala você, torcedor corintiano, torcedor rival. Como que você vai? Tudo bem? Tranquilo? Ganhamos depois de tanto tempo no Brasileirão. Última vitória foi fora de casa também, no Castelão contra o Ceará, 1-0 com o gol de Thales Magno. E hoje ganhamos o nosso freguês, né? O nosso freguês do Rio de Janeiro, que é o grande Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que tinha 6-0 no nosso outro freguês aí também, que é o Santos. Fez 6-0 aí, mas já voltou, já tá voltando já aquele nível do Vasco, né? Perdeu de 2-0 pro Juventude e hoje perdeu pra nós de 3-2. Cara, que jogo do Corinthians. Hoje o Corinthians jogou muito bem, mesmo com o time praticamente tudo mudado, meio de campo pra frente, né? A dupla de ataque foi a mesma do jogo contra o Bahia, né? Que foi o Guinegão e o Kaique. O meio de campo também mudou, porque quarta-feira temos um jogo aí contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, que é muito importante. A gente também, eu acho que é importante também. Lógico, o importante é ficar longe da zona de rebaixamento, não ter que brigar igual brigou no passado daquele jeito. Então a gente tem que focar também lá. O Corinthians, com a vitória de hoje, está em 11º até o momento. Que eu me lembro assim, deixa eu ver aqui. Acho que estava em 11º, não sei se teve algum outro jogo aí. O Corinthians, sim. O Corinthians está em 11º colocado com 25 pontos. O Vasco ainda tá ali, né? Com a mesma quantidade de pontos. Hoje tem jogo do Juventude ainda contra o Botafogo, eu acho. Não sei direito. Juventude e Botafogo. Tá empatado o jogo lá. Ixi, Botafogo. O Botafogo tá com o time reserva, né? Vai jogar contra o Vasco. Também quarta-feira, eu acho. Cara, o Corinthians hoje jogou muito bem. Gostei muito do jogo hoje. Tivemos voltas aí. Maicon voltou a jogar como titular do time. Eu fiquei... O Maicon que volta e lesiona. E aí hoje voltou, fez o gol, jogou bem o jogo. Gostei muito do jogo dele. Diferente do Charles, que pra mim, na minha opinião, não jogou tão bem assim. Não fez um bom futebol. Deixa eu ver aqui mais. Tivemos aqui também o... deixa eu ver aqui. Breno Bidon. Cara, foi a mesma escalação praticamente do jogo anterior. Cara, o jogo de hoje, cara, foi um jogo que era importante a gente ganhar, lógico. Um time totalmente mudado. Estamos sem Memphis, sem Yuri, sem Carrilho, sem o José Martinez, com 4 jogadores que são importantes pro time. Lógico, são muito importantes pro time. O Memphis postou nos stories hoje. Foi hoje, eu acho. Que tá voltando já, que já voltou já. Pode jogar no jogo, deve jogar no jogo contra o Palmeiras. Não acho que vai jogar. Eu não sei se ele vai jogar no jogo contra o Atlético Paranaense quarta-feira. Mas contra o Palmeiras em casa, na Neoquímica Arena, deve jogar sim. Cara, hoje foi um jogo muito bom. Gostei bastante do time. Jogando fora de casa outra vez. A gente também. O Vasco é um grande freguês do Corinthians, né? Impressionante como o Vasco é um freguês. O começo do jogo, gostei bastante do jogo. Gostei bastante. Foi ali bem tranquilo, bem suave. O Corinthians conseguindo. Teve um lance ali, o Vasco tentava, mas aí depois já também depois perdia a mão, aí o Corinthians começava a voltar de novo. E não é à toa que nesses lances aí o Corinthians inverteram bastante. O Ranieri inverteram bastante pro outro lado, mandando pro Mateuzinho, pro Charles. Gostei bastante disso. E aí, com esses lances de inverter a jogada, a bola tava com o André Ramalho na zaga, inverteu mandou uma bola lá pro Matheus Bidu. E o Puma, eu acho que o Puma tem que aprender a marcar, porque hoje ele deixou um espaço do caramba naquele lado ali daquele campo. Hoje aquele lado do campo ali, nenhum jogador do Vasco marcava um jogador do Corinthians. Foi impressionante isso. E aí, cara, nessa aí, mandou na frente da área, Matheus Bidu olhou, tocou, gol do Corinthians, gol do Michael aí, o capitão aí, que eu tava criticando, eu sou um cara que eu gostava muito do Michael, mas aí o Michael é um cara que machuca toda hora e depois tava jogando mal. O último jogo que eu me lembro ele jogou muita bola, foi contra o Boca Juniors 2022, na fase de grupos, na Neoquímica Arena. Acho que ele tinha feito os 2 gols naquele jogo. Foi o jogo que eu mais que eu lembro dele, tipo, de muito zica, de muito top dele mesmo, muito, muito zica mesmo, né, desde essa volta dele aí. E, cara, hoje ele me fez um jogo, jogou bem, gostei bastante do jogo dele. O Bidon jogou também ok pra mim. O Charles, o pior pra mim no meio de campo foi o Charles.
Os dois lances dele pra finalizar foi brincadeira, bateu mal demais as duas vezes. A garotada do ataque, tô gostando disso, acho legal colocar. Os moleques estão jogando bem, estão indo maneiro. O Guinegão fez mais outro gol dele aí. No jogo contra o Bahia tinha feito aquele gol lá. E hoje fez mais um de novo, cara. Mostrando que a gente tem base, a gente tem molecada da base pra jogar bola aí. E jogar e dar a vida pelo time, tá aí, ó. Aí o Guinegão, tá o Kaique, tem um montão de garoto ainda da base, tem o Bahia, tem o Dieguinho. Dieguinho mesmo, né? Até esqueci o. Acho que não tava nem no banco ele hoje. Deixa eu ver. Não, esse aqui é do. Esse aqui é do. Não, esse aqui é do outro. É, o Dieguinho. E é isso. Próximo jogo. Tivemos jogadores pendurados que a gente tinha. Tínhamos o Matheus Bidu, que não vai jogar contra a Porcada. Dia 31, último dia do mês aí. Não vai jogar contra a Porcada. Mas aí a gente tem o Dilério que dá. Essa defesa hoje também, cara, é impressionante. Não sei se sou eu, mas o André Ramalho vem caindo um pouco, sei lá, de rendimento. Desde o jogo contra o Palmeiras, que jogou muito bem o Corinthians. Né? Jogou muito bem o Corinthians contra o Palmeiras. E, pô, esses últimos jogos aí contra o Bahia, contra o Juventude, hoje contra o Vasco, vem caindo um pouco o André Ramalho. Tá moscando um pouco, tá dormindo. O Félix Torres nem me fala, né? O cara sai do campo, ele sai o Mateuzinho jogando bola pra caraca e entra jogando muito bem, entra o Félix Torres. Cara, que desde o último jogo que eu vi ele jogar, que foi contra os. Eu nem me lembro qual foi o último jogo que ele jogou, mas o jogo que ele jogou mesmo foi contra o São Paulo. Aquele jogo contra o São Paulo foi uma porcaria. Foi o pior jogo do Dorival do time, eu acho. Acho que foi o pior jogo do Dorival. Era nesse time. E o Félix Torres jogou um nada. Era menos um em campo naquele jogo lá. E hoje ele moscou mais uma vez e aí gol dos caras, né? Fizeram o segundo lá. Mas lógico, né? O segundo gol já tava acabando, faltavam uns 2 minutos, eu acho. Acho que faltava 2 minutos pra acabar o jogo. Fizeram o gol lá. Teve até um lance, uma saída errada de passe ali. E, cara, como? Foi lá, teve até um chute do cara lá, acho que é o jogador novo do Vasco lá, que nem sei qual é o nome do jogador. Já estava na trave lá. Moscou um pouquinho ali, mas conseguimos garantir a vitória. Mais uma vez aí, ganhando do Vasco. Mais uma vez aí o Fernando Diniz chorando, né? Porque o Fernando Diniz é aquela coisa, né? Todo mundo sabe como que joga o time do Fernando Diniz. Sabe como que joga o time do Fernando Diniz. A gente sabe como que atua. É previsível. O time do Vasco é muito previsível, então eu acho que dá pra... Então o time consegue trabalhar muito bem nisso, cara. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar desse jogo, não. Fico feliz com a vitória. Hoje tivemos de novo aí outro jogo do Vitinho aí. Não teve tanta atuação assim hoje dele, né? O time já tava ganhando também. Ele vai e entra, né? Nem vi uma atuação tão boa assim dele também. Tem que ter mais, lógico, tem que ter mais jogo pra gente avaliar o jogador. Por aí vai, é só isso mesmo que temos pra falar. Vai Corinthians. Vamos agora, quarta-feira agora é jogo contra o Atlético Paranaense. Ganhar, nem sei, acho que o jogo é aqui ou é lá ou é lá no sul, deixa eu ver. É lá. Joga lá. Vamos nessa. Vai Corinthians, mais uma vitória aí. Vamos ganhando mais vitórias aí no Brasileirão pra gente ficar longe dessa galera aí que tá brigando pra não cair aí. Obrigado e vai Corinthians.